A paz do Senhor, amados. Eu quero ler com os queridos agora uma palavra de vitória nos Salmos de número 91. Salmo 91 é conhecido praticamente por todos. Alguns conhecem o Salmo 91 até de cor, salteado. O Salmo 91 é a bênção de Deus, é a bênção da proteção na vida dos seus filhos e daqueles que acreditam no poder da sua palavra, no poder da sua proteção. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91 foi escrito, segundo os estudiosos, por Moisés na trajetória do Egito até as proximidades da terra que emana leite e mel. É uma palavra de vitória, é uma palavra de conforto, é uma palavra de exortação, é uma palavra de bênção para a vida dos filhos de Israel, aonde Deus se manifestou o seu poder. Quando fala de Salmo 91, fala de bênção. Quando fala de Salmo 91, fala de vitória. Quando fala de Salmo 91, fala da manifestação da glória de Deus na vida dos seus filhos. A Bíblia nos revela que Deus, com mão forte, através do seu servo Moisés, tirou, segundo José, historiador hebreu, quase 3,5 milhões de ex-escravos hebreus que estavam presos lá no Egito, trabalhando como escravo. E diz a palavra do Senhor que Deus tira essa grande multidão como a areia da praia. O seu povo na margem do grande mar vermelho. A primeira coisa foi olhar para trás, foi olhar para o problema, foi olhar para os soldados de Faraó. Só que diante daquela multidão havia um homem que tinha um espírito excelente. Havia um homem que acreditava que aquele que habitava, aquele que está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz que Moisés, ele levanta o seu cajado e ele toca no mar. O mar se abre. Israel passa enaltecendo, glorificando a Deus. Deus manifesta a sua glória. A irmã de Moisés, alegre e feliz, toma um pandeiro e adora ao Senhor. Glorifica o nome de Deus. Enaltece o nome do Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Quem sabe você tem passado por lutas, por problemas, dificuldade, que diz, Deus, parece que não tem mais jeito, parece que não vai dar em nada, parece que não tem mais escapatória, parece que não tem uma luz no final desse túnel. Eu quero dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Quando o povo de Israel estava no meio do deserto, ele manifesta durante o dia uma sua grande nuvem para a proteção dos seus filhos contra o sol causticante do deserto. Quando a noite chegou, o frio bateu, mas ele colocou uma coluna de fogo para sustentar os filhos de Israel, para aquecer os filhos de Israel. Deus é o Deus que protege os seus filhos. Deus é o Deus que abençoa os seus filhos. Basta crer no poder da sua palavra. A Bíblia diz que ele coloca uma coluna de fogo durante a noite para aquecer Israel, para proteger Israel do frio do deserto. Foi 40 anos, 40 noites, 40 anos, dia e noite. Deus, 24 horas, 366 dias e 6 horas, todos os dias, com as suas mãos estendidas, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo o trajeto do povo de Israel, toda a história do povo de Israel, nós olhamos na Bíblia Sagrada e encontramos que Deus se manifesta a sua glória para proteger o seu filho, para proteger a sua nação.
para proteger aquele que clama, porque a Bíblia diz que ao ouvir o clamor do necessitado, Deus monta em um querubim, voa nas asas do vento para dar proteção ao seu povo. Um certo dia, quando o sábio Salomão edificou o grande templo, e ele foi buscar uma resposta de Deus à noite, Deus falou: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, os meus ouvidos estarão abertos ao clamor do necessitado, e os meus olhos atentos a essa casa de oração. Deus não desiste dos seus projetos, Deus não desiste de você. Seja qual for o problema que você estiver passando, seja qual for a angústia que você estiver passando, em o nome do Senhor Jesus Cristo, creia no poder da palavra. Ainda que os teus inimigos sejam como a areia da praia, a Bíblia mostra também no livro de Juízes, capítulo de número 6, capítulo de número 7, mostra o trajeto de uma nação que havia passado 7 anos na mão dos medianitas, amalequita e o povo de Oriente. A multidão, quando entrava na terra de Israel, não deixava nada. Sobrava um homem batendo trigo no lagar que acreditava no sobrenatural. A maioria daqueles estava escondido nos montes, nas cavernas, fortificada, com medo dos amalequitas. Se você não enfrentar o problema cara a cara, se você não tem poder para enfrentar as dificuldades do dia a dia, você não está pronto como um bom soldado de Cristo. Somente os covardes se escondem nas montanhas e nos rochedos. Mas ali tinha um moço chamado Gideão batendo trigo no lagar. E quando ele disse: mas Senhor, o que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos tirou o Senhor da terra do Egito e nos colocou agora na mão dos medianitas para padecer? Deus envia o seu anjo e diz: Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, Deus é contigo. Gideão, com 300 homens, Deus manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, confiou no poder de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Gideão tomou posse de vitória, e a terra teve paz durante 40 anos. 40 anos de vitória, porque tinha um homem que se colocou na brecha, clamou a Deus e disse: Deus, eu estou aqui à tua disposição para o campo de batalha, para a guerra, me usa. Os covardes não têm mais coragem, perdeu há muito tempo, não tem coragem de evangelizar, não tem coragem de entregar um panfleto da palavra de Deus para o pecador e falar para eles: Jesus te ama, Jesus tem uma bênção para você, se arrependa dos seus pecados, é necessário nascer de novo para tomar parte do reino do céu. Os covardes não vão para a peleja, eles ficam dentro de casa, comendo pipoca e assistindo Faustão aos domingos, e ao invés de buscar o reino do céu, estão plantados dentro de casa, semelhante à geladeira na cozinha. Desperta, queridos, é tempo de guerra, é tempo de resgatar as almas que estão indo para o caminho de treva, e pelo poder da palavra que está na sua mão, pelo poder da palavra que está na sua boca, no seu coração, Deus pode mover uma nação, Deus pode mover uma cidade, Deus pode mover qualquer coisa para dar vitória, porque vale mais uma alma ser salva do que o mundo inteiro. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Gideão se tornou uma grande bênção. Gideão se tornou uma grande referência. Foi abençoado. Ministrou paz na terra no nome do Senhor Jeová. Deus também levanta outro homem na história, chamado Sansão, que no hebraico significa pequeno sol.
durante 40 anos, deu vitória à nação de Israel. Deus usou aquele homem como um instrumento, até no último dia da sua vida, para derrubar os inimigos que afrontavam Israel. Lá na frente, mostra a história de Jeosafá. Vieram contra Jeosafá uma grande multidão da além do mar da Síria. Mas ele clamou a Deus, ele buscou a Deus, ele chamou o profeta, ele chamou a sua casa, chamou os sacerdotes, levantou a mão para os tabernáculos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele disse: Deus, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti, Senhor. A minha bênção é o Senhor, a minha proteção é o Senhor. Vem os nossos inimigos contra Israel, eu não tenho condições, eu não tenho força, mas a minha fé está diante de ti, Senhor. Diz a Bíblia Sagrada, no livro das Crônicas, que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa. Deus está pelejando por você. Deus está pelejando pela sua causa. Deus está pelejando por aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado. Ei, você é vitoriosa, você é vitorioso, você é abençoado, apenas você está passando momento de guerra. Mas a Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Creia no poder de Deus, creia no poder da palavra. Davi foi vitorioso porque acreditou na palavra. Salomão foi vitorioso porque confiou na palavra. Moisés tirou 3,5 milhões de ex-escravos hebreus porque acreditou na palavra. Baraque, Gideão, Jefes, Sansão, os demais, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os demais profetas foram mais do que vencedores, porque acreditaram na palavra do Senhor. E quem acredita na palavra do Senhor, ele é mais do que vitorioso. Aqui você não precisa tomar banho de arruda para ser abençoado. Aqui você não precisa apanhar de arame farpado ou dançar sobre brasa para ser curado. Aqui você não precisa tomar cachaça na esquina ou tomar sangue de bode encruzilhada para ser curado ou abençoado. Não, queridos. Vocês precisam aceitar Jesus como único meio de salvação, como único meio de libertação. Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça prosperar. Fique com essa palavra, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está descansando em Deus. Jeosafá foi vitorioso, porque Deus trabalha em prol daquele que espera nele. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Até a próxima.